Hello, people! Cheguei! Nessa quarentena, o que esse povo tá fazendo é bolo. Né? Bolo de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é coisa. E aí, eu tô fazendo a minha parte, que é, ó, vou voltar vocês para aqui. A minha parte é facilitar a vida de quem quer fazer um bolinho melhor, mais gostoso, né? E aí, nossa, gente, conciliar todas as mídias hoje não está sendo possível. Vamos ficar com essa aqui e aí depois, quando eu puder fazer no YouTube, o mesmo tema eu faço lá a discussão. Então vamos lá, vamos começar por aqui. Seguinte, ontem na discussão sobre bolo no papo, ouvi mais de uma vez, né? Li lá nos comentários dizendo assim: "Ah, mas eu não consigo fazer bolo. Ah, eu não acerto fazer bolo." A primeira pergunta de ontem foi para saber se bolo era algo fácil de se fazer. Chegamos à conclusão de que é fácil, mas algumas coisas precisam ser respeitadas. Quando eu digo respeitadas, eu digo também: Oi, Douglas, tudo bom? Tomás, eu já falei para você, tá aí no canal, bolo de micro-ondas dá certo. E o melhor de tudo é que fica pronto assim, ó, pumba! 2, 3 minutos. Eu não sei quanto tempo levou sua receita, mas se foi de cenoura, deve ter levado aí uns 3 minutinhos, né? Coisa assim. Não sei que sabor foi, mas enfim. Agora sim, agora estou ao vivo também no YouTube. Estamos aqui e estamos no YouTube. Então, bora lá. Voltando, né? A história de ontem. Ontem falaram: mas eu não consigo, eu não sei, não vou arriscar. Primeiro de tudo, se você quer fazer bolo bem feito, né? Você tem que se propor a isso, você tem que se dedicar. É simples, mas tem algumas coisas ali que, minha gente, não dá para fugir. Não dá. Vou alinhar aqui, tá? Desculpa. Não dá para fugir, porque bolo é, assim, um exemplo de química e física dentro da cozinha. Quando eu falo isso, eu tô falando que a gente tem que conhecer cada componente que vai ali dentro e entender como eles trabalham. Mas para começar, eu vou falar de uma coisa, de uma dúvida que eu recebi, foi Mirella que mandou para mim. Porque quando o meu bolo tá lá, eu fiz todo o passo a passo que a receita mandou, né? 30 minutos. Ai, que você fez um bolo grande, né? Pelo visto, foi um bolo grande. Tá. Quando a gente faz um bolo, a gente vai seguir uma receita. Nessa receita, a gente tem lá todos os ingredientes. E se conhecer o papel de cada um deles, a gente consegue ter um resultado muito melhor. A pergunta da Mirella ontem era: eu segui tudo que a receita dizia, meu bolo estava lindo no forno. Quando deu o tempo, eu conferi com o palito, vi que estava assado, mas ele saiu do forno e baixou, afundou. Gente, essa é aquela decepção que nenhum confeiteiro gostaria de ter, mas todo confeiteiro passa na vida. Não dá para fugir. No seu começo de vida, no seu começo de carreira, você passou por isso, com certeza. Ou você vai passar por isso se você estiver começando agora a sua aventura entre receitas de bolo. Mas o que acontece para aparecer esse defeito? Porque isso é um defeito. Agora, não é um defeito, eu acho que o grande engano é pensar que o defeito está quando o bolo sai do forno. Não é. O defeito pode estar muito antes disso, porque para o bolo afundar, lá no começo da receita, na hora que você ainda está fazendo, juntando os ingredientes, duas coisas podem fazer com que o bolo afunde na saída do forno. Uma, excesso de ingrediente. 2, excesso de movimento. Se você já fez uma leitura do rótulo de farinhas de trigo, tem lá escrito que um dos componentes da farinha de trigo é a proteína, que na confeitaria não serve para muita coisa. Ela serve para quem? Para panificação, porque a proteína vai fazer a rede de glúten que o pão precisa para crescer. Mas na confeitaria isso não é útil. Tanto é que a gente prefere, e eu sempre falo isso, escolham farinhas com pouca proteína, é o melhor. O bolo agradece, o seu bolo vai ficar muito melhor se você tiver pouca proteína na farinha.
Bem, então vamos lá. Nessa errada de bolo que sai do forno e afunda, os ingredientes em quantidades muito diferentes, e alguns deles, né, podem ocasionar esse erro. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem um vídeo no meu canal do YouTube que fala sobre balanceamento de fórmula, que inclusive o Tomás ontem me disse que usou esse conhecimento para fazer a receita dele. E o balanceamento de fórmula ensina que alguns ingredientes devem estar na mesma quantidade. Agora tem que prestar atenção que quantidade, peso não é a mesma coisa que volume. A gente às vezes comete um incrível engano, né, de assimilar que uma xícara de farinha é igual em peso de uma xícara de açúcar. Não é, é igual no volume, minha gente, mas não é igual no peso. Por isso que a gente precisa de uma balança. Confeiteiros, por favor, a gente precisa de uma balança. Tem muita exatidão nas receitas de confeitaria. O bolo precisa disso. Tem gente que fala, eu faço o bolo de olho fechado, eu não meço nada, é tudo no olhômetro. Tudo bem, você pode ter essa sorte uma vez, né, na vida. Mas se você vai fazer esse produto com frequência e precisa de padrão, o olhômetro não vai te salvar. Então, esquece o olhômetro, compra uma balancinha, tá? Então, se você tem, por exemplo, coisa importantíssima, você vai fazer um bolo amanteigado. Tem uma técnica aí que se chama cremage, mas eu vou falar dela assim mais lá pra frente. O bolo amanteigado, ele começa com a batida da manteiga com açúcar. De preferência, um açúcar bem fininho. Por quê? Sem ser o de confeiteiro, porque tem amido nele. A manteiga com açúcar batido ali no início da nossa receita do bolo faz um creme que é o responsável por toda a estrutura do bolo. Então, o problema que o bolo apresenta quando sai do forno e cai, não é um problema, pegou um vento frio, caiu. Não, mentira, até porque esse contraste de temperatura, depois que o bolo já está completamente assado, ele não muda muita coisa, né? A nossa avó, a nossa mãe, no meu caso, meu pai, que fazia muito bolo em casa, quando o bolo saía do forno, né? Se dependesse da gente, a gente já queria comer ali mesmo, naquela hora. Sai do forno, a gente come. Mas não é assim. Eles diziam, tem que esfriar para poder comer. Senão um bolo quente dá dor de barriga. Não tem nada a ver com dor de barriga. Eu já testei milhares de vezes, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que o bolo, depois que sai do forno, ele precisa continuar perdendo a umidade que estava dentro dele para garantir a maciez da massa. Quem percebe? Não, entrou, tava com a saudade desse rapaz que ele nem imagina, essa implicância. Meu filho, você que nem percebe na hora de bolo é você, eu tô aqui, inclusive eu posso te ajudar, tá? Posso te ensinar algumas coisinhas, presta atenção. Então, quando você tem o bolo que acabou de sair do forno, algumas receitas pedem para esfriar o bolo na forma, outras receitas, normalmente aquelas que têm mais gordura, você vai colocar o bolo em cima de uma grade para esfriar. Então, tem receita? Segue a receita. Agora presta atenção, que você vai fazer um equilíbrio, né? De ingredientes. Tem gente que adora mudar ingrediente. O bolo é com isso, mas eu vou fazer com aquilo. Acabei de receber uma pergunta aí, tem, sei lá, 10 minutos, de uma amiga que quer fazer uma das minhas receitas e disse, a minha filha não come nada com lactose e nem pode... Qual era o outro ingrediente? Lactose e mais alguma coisa que ela queria substituir, agora eu não lembro. Mas enfim, o problema da lactose no bolo estava na manteiga que ela queria usar e no leite. Eu disse, passa para o creme vegetal, para margarina no caso, né? E usa um leite vegetal. Agora, usa um leite vegetal rico em gordura, que é o caso do leite de amêndoa que ela vai usar, que aí você tem o mesmo papel de cada um. Posso usar açúcar pulverizado na Bimby, que não tem amido. Pode, se você tiver. Inclusive, eu já bati açúcar até no liquidificador, né? Para poder fazer mais fininho. É porque as receitas no Brasil, elas sempre pedem açúcar refinado. A grande maioria pede açúcar refinado e não açúcar cristal. Então, e é muito fácil a gente achar açúcar refinado, esse açúcar branco, bem fininho, no supermercado. Aqui, às vezes, eu já tive alguma dificuldade e tive que processar o açúcar cristal para ele virar um açúcar mais fininho. Então, vamos lá. Qual é o grande tchananana desse açúcar
com a manteiga no início da preparação do bolo. Cada grãozinho de açúcar vai ser responsável por criar na manteiga uma bolha de ar, né, um espaço que lá na frente vai fazer com que o fermento, os gases produzidos, tá vendo? A Priscila também produz. Menina, tá uma equipe completa quase aqui. Que os gases da fermentação sejam presos ali dentro do bolo para isso poder manter a estrutura. E aí, aquela história de eu não consigo, esquece isso, não tem não conseguir fazer bolo. Francisco, meu querido, por exemplo, você pode conseguir fazer o bolo se você seguir o passo a passo da receita e não quiser inventar, não quiser mudar de vez e por completo algumas coisas nesse sentido. Bem, outra coisa que eu vi ontem e queria esclarecer já a partir desse papo de hoje é sobre a presença de ingredientes na mesma temperatura, especialmente ovos. A gente tem que estar alinhando isso daí, porque existe, depois eu vou deixar lá no Telegram escrito, uma receita básica e clássica que os confeiteiros de Nova York até Paris chamam isso de o bolo perfeito. E que esse bolo perfeito, o que ele tem? Ele tem os ingredientes nas mesmas quantidades. Agora pesando, né, minha gente? Foi o que eu falei ainda há pouco. Se você pesar todos os ingredientes, você vai ter a certeza do equilíbrio daquela receita, daquela fórmula. Então, vamos supor que você vai usar 225 gramas de farinha. São 225 de farinha, 225 de manteiga, 225 de açúcar, preferência refinado ou processado, como vocês estão falando que fazem. E nem sempre vai líquido, tá? Esse ponto aí, líquido que eu digo, além de ovos, que também são a parte líquida do bolo, nem sempre vai leite ou sumo de alguma fruta, qualquer coisa assim. Isso varia, mas a base tem farinha, ovos, gordura e açúcar, que são os ingredientes responsáveis pela estrutura do bolo. Se você dominar isso daí, se você tiver equilíbrio entre esses quatro, mais chance você tem de fazer sucesso com o bolo. O Gustavo ontem também estava na live e falou, eu não sei se eu consigo. Enfim, eu já tô dizendo, já me propus ontem e hoje vou repetir, a gente faz junto, que todo mundo consegue fazer. Gente, bolo até criança faz, né? Só que o bolo de uma criança não vai ter nada a ver com o seu bolo depois de algumas e excelentes experiências. Além disso, se a gente for assim, pesquisar um pouco a respeito de cada um desses ingredientes, a gente percebe também que, além da umidade, eles podem ter mais de um papel dentro do bolo. Tem o quesito da estrutura, a pergunta da Mirella referente ao defeito do bolo descer, abaixar o volume quando sai do forno, essa estrutura faz parte, né? O quesito estrutura tá aí. Eu falei que, além de ingredientes em quantidades diferentes, o excesso de movimento também prejudica o bolo e pode acarretar esse defeito pós-cocção, pós-assar o bolo. E o que eu quero dizer com isso? Na hora que você acrescenta farinha, que é a última coisa que entra na confecção do bolo, última coisa junto com o fermento, ou penúltima, se você for botar o fermento depois, né? Óbvio. Você não precisa bater mais, você precisa misturar. Existe uma grande diferença entre bater e misturar. São coisas que, por vezes, os utensílios são diferentes, por vezes a velocidade vai ser diferente e é óbvio que o resultado final é diferente. Bater você requer força, requer velocidade. Misturar sem força, sem velocidade. A intenção dos dois é deixar homogêneo? Só que você vai ter ar, muito mais ar, e o outro você não precisa mais. Porque quando eu ponho a farinha no bolo, eu já tenho o ar que eu preciso lá dentro. Agora eu só preciso também misturar isso para que essa farinha consiga, na hora que o bolo entrar no forno, preencher toda aquela estrutura de ar que eu tenho ali dentro, junto com os ovos, com coagulação de proteína e fazer a minha rede, a minha estrutura de sustentação.
Então, assim, quando a gente fala de bolo, a gente fala de física, química, a gente fala de reações. Não pode esquecer isso, porque senão você tá pulando uma etapa aí importantíssima. A pergunta mistura do meio para fora, de fora para dentro. Bem, depende. Se você está falando de clara em neve, obviamente você vai fazer uma mistura de baixo para cima com delicadeza. Agora, se você está falando de farinha, você apenas precisa envolver. E o movimento é assim, depende, tá? Você só vai precisar misturar e isso não vai ser numa velocidade muito grande. Essa coisa de fora para dentro, de dentro para fora, é quando você tem um produto no fogo, misturando no fogo. A massa de bolo você está fazendo fora, não tem temperatura elevada aqui que vai mudar a consistência do seu produto já, de imediato. Mas, oi Cleia, tudo bom? Mas quando você tá no fogo, esse movimento de misturar faz toda a diferença, né? Na massa do bolo, não. Agora, é bom lembrar que a massa do bolo, tem gente que adora botar a massa do bolo na forma e depois bater a forma contra a bancada, minha gente, para a massa sentar na forma, né? Sentar, assentar, enfim, para a massa ficar lá dentro da forma de modo uniforme. Isso é a coisa mais errada. Por quê? Porque se você não tivesse perdido o seu tempo, no caso, investido o seu tempo em fazer um creme no começo com manteiga e açúcar, que vai garantir a presença de ar na sua massa, você podia bater. Mas se você fez isso, para que você vai bater? Porque quando você bate a forma, o ar que você promoveu naquela mistura, ele vai querer sair. E a força, o impacto vai fazer com que ele saia, atravesse a massa. Então não bate essa massa, essa forma dentro da massa, minha gente. Não tem pra que isso não. E daí, quando você coloca a massa ali... Oi, Rose, tudo bom? Bem-vinda! Quando você coloca a massa do bolo na forma, você vai deixar a superfície uniforme com uma espátula, ajuda de espátula, colher, qualquer coisa assim, para alisar aquilo ali. Então, aquela... Olha, tudo bom, senhora? Quando você faz isso daí, você promove também uma massa mais perfeita, um bolo mais perfeito. Ontem falamos também sobre uma coisa que não é defeito, tá? Não é defeito, é um aspecto comum a massas que tem muito líquido, que é aquela rachadura no topo do bolo. Aquela rachadura ali, minha gente, tem a ver com quantidade de líquido, tudo bom, amor? Quantidade de líquido e também com o modelo da sua forma. O líquido dentro da massa, na hora da cocção, na hora que ele estiver assando lá, a gente vai precisar que esse líquido saia, porque senão o bolo vai ficar uma massa líquida e aí não é isso que a gente quer um bolo assado, né? Então, para ele sair, normalmente ele vai procurar o topo da massa e dependendo da forma, se for redonda com buraco no meio, ele sai em torno daquele buraco central. Se for retangular, ele vai sair exatamente no meio. Agora, se for um bolo de pouco líquido, rico em gordura, não vai fazer essa rachadura. A gente citou ontem o pão de ló, né? Que não tem rachadura, é uma superfície lisinha, bonitinha, mas é porque tem muita gordura também e pouquíssimo líquido. Então vamos lá. Essa pergunta da Mirella, que falou do bolo que sai do forno e baixa, é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo, antes de fazer cursos de confeitaria. Porque as pessoas às vezes diziam assim, tira o bolo do forno, põe na janela para esfriar. Tira o bolo do forno e já desenforma e deixa esfriar. Depende da receita. Eu aprendi depois isso, né? Que depende da receita, depende dos componentes. E jamais digam que depende do tempo que você tem. Porque se você faz isso profissionalmente, você é uma pessoa organizada, né? Uma pessoa organizada tem tempo organizado, tem utensílio organizado, ingredientes organizados. Tem um negócio que chama mise en place, que é muito importante para a gente executar uma receita bem executada. Então, nunca fale que você não tem tempo, por isso você coloca para esfriar na janela de casa. Não faz isso, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vez eu passei por um perrengue
né? Um problema gigante com um bolo que não assava nunca. E aí, na verdade, o forno estava muito alto, a convecção dentro do forno estava meio desregulada, né? Ah, é realmente necessário usar óleo em uma receita, sendo que já tem a gordura dos ovos. A gordura do ovo, Tomás, volto já na minha história. A gordura que possui a gema do ovo é uma quantidade muito baixa, é uma porcentagem bem pequena, e ela não faz o papel que a gordura extra que a gente coloca na massa, como óleo, às vezes margarina, enfim, não faz o papel que a gente precisa. A gordura, além de umedecer a massa, né, vai dar um aspecto mais brilhante também, ela vai ser o emulsificante necessário que o ovo não consegue ser. A exceção, por exemplo, de uma receita que eu conheço, muito famosa no Brasil, aliás, no estado de Pernambuco, no Brasil, que é o bolo Souza Leão, que ali tem uma quantidade de ovos absurda, e ali eu não tenho nenhuma outra gordura. Ovo, açúcar e vamos para frente, farinha, né? Mas se a receita pede óleo, a gente usa óleo. Tem gente que vai dizer assim, então se pede manteiga eu vou usar óleo, não quero usar manteiga, eu vou usar óleo. Não substituam manteiga por óleo. Manteiga, óleo, o poder emulsificante da manteiga é um, o poder emulsificante do óleo é outro. Então, e tem os outros ingredientes da receita que vão trabalhar ali no equilíbrio da ação de cada um, tá? Agora, oi Mário, tudo bom? Eu aceno assim, gente, eu não aperto aqui para acenar de volta não, eu aceno já daqui. Quando você tem manteiga na receita, tem gente que faz assim, manteiga em temperatura ambiente, né? A pessoa vai lá, não tem tempo, vou derreter a manteiga, vou botar no bolo. Você estragou todo o princípio que aquela manteiga ia ter no papel da confecção do bolo. Quando você derrete a manteiga e quer usá-la ainda como manteiga, você perdeu a emulsificação que você tinha. Põe na geladeira, vai voltar. Não vai, porque foi a indústria que fez isso. Na confecção da própria manteiga. Se você derreter, já era, né? Abraço, morreu. Então, existem substituições que não devem ser feitas. Agora, você tem manteiga sem sólidos de leite, que é o caso da ghee, que você pode usar para substituir óleo, né? E aí sim, aí dá certo. Eu já fiz um bolo de cenoura com ghee, fantástico. Eu substituí toda a quantidade de óleo que tem lá na receita com ghee e ó, fantástico, fica muito mais saboroso. Porque a manteiga, apesar de sem sólidos de leite, né? Mas é manteiga ainda, tem lá o saborzinho. Eu indico. Bem, sobre os defeitos de ontem, né? Hoje eu estava querendo conversar um pouco mais a respeito de o que pode dar errado, por que eu não consigo fazer o meu bolo. Ou outra pergunta que eu recebi ontem, pergunta não, foi um comentário que me marcou, a questão de eu queria viver só de bolos, né? Seja eu, no caso, há muito tempo atrás eu queria viver, mas era viver assim, o mundo podia ser feito só de bolo, que eu ia achar fantástico. Para mim, as pessoas só podiam comer bolo. Minha nutricionista quase me mata quando eu disse essa frase um dia na vida. Mas ele não tem todos os nutrientes, né? Enfim, faz uma pessoa engordar, é uma beleza. Mas viver de fazer bolos profissionalmente é algo que é possível. Agora, como tudo na vida, gente, você tem que se dedicar, né? Investir em conhecimento. Os cursos que eu fiz sobre confeitaria. Eu estava contando uma história ainda há pouco, que parei. Se alguém puder me relembrar. Eu parei, fui tirar dúvida. Na hora que eu fui tirar dúvida de Tomás, eu esqueci o início. Eu tinha começado a história. Alguém aí, se lembrar, por favor, no caso também seria um líquido, né? Realmente, não. Tá? Óleo não é líquido, ele está num estado líquido, mas ele não é o líquido da nossa receita, viu, Tomás? Depois eu vou falar um pouco aí sobre as gorduras na confecção do bolo, num outro momento a gente vai se encontrar e eu vou falar a respeito disso. E outra, depois eu vou lembrar da história, tô vendo aqui os comentários, não consigo lembrar agora não, minha gente.
Vai para frente. Na confecção dos bolos, a dedicação da gente tem que estar na escolha do ingrediente. Também bons ingredientes, forma, utensílio. Antigamente, a maioria das pessoas em casa fazia bolo o quê? Batendo lá com a colher de pau, né? Misturando com a colher de pau, haja braço. Por isso que a galera tinha, né, disposição para cozinha. E hoje, a gente tem... Eu não sei se no YouTube estão me ouvindo bem. Não consigo enxergar o chat, mas eu sei que aqui no Instagram tá ok. Na confecção dos bolos, antigamente, as pessoas não pensavam muito nisso, mas hoje a gente tem muitas coisas diferentes e o utensílio faz um papel importantíssimo na confecção de bolo. Quando você bate com uma batedeira boa, com o batedor daquele globo, ou quando você está fazendo isso com fouet, tem receita que pede liquidificador, né? Caso do bolo de cenoura, pede liquidificador. Tem receita que vai pedir processador, que pode ser feito à mão, enfim, vai variar e vocês têm que considerar isso daí. Não dá para só fazer bolo também considerando que eu segui todos os ingredientes certinhos. Mirella ontem estava falando, eu segui tudo em temperatura ambiente, pré-aqueci o forno, que é um dos pontos mais importantes. Quando você começar a fazer sua massa, o forno já tem que estar ligado, minha gente, para ir aquecendo. Pelo menos 180 graus, o aquecimento prévio faz com que a distribuição de calor no forno esteja igual, a não ser que seu forno esteja assim, bem loucão. E aí isso vai alterar um pouco o aquecimento. Mas enfim, temperatura média, 15 minutos no mínimo. 10 minutos não adianta. Não, eu liguei 10 minutos antes, já tá quente. Não tá. Para bolo é necessário ter choque térmico para o início do processo. No início. Então, esse choque térmico que eu tô falando é aquele que a massa tá fria, você acabou de misturar tudo, bater todo o seu bolo e você vai colocar dentro do forno. É esse choque térmico. O segundo choque térmico é temperatura de um forno normal. Pera aí que eu já falo. O segundo choque térmico é aquele que a gente não quer. É aquele que eu coloquei a massa para assar e alguém tem a brilhante ideia de abrir o forno. Esse a gente não quer, porque esse estraga o processo. Esse não é o choque térmico desejado. O primeiro, sim. O segundo, você só vai poder abrir forno com bolo dentro quando estiver bem próximo do final da cocção, quando a receita indica, né? 40 minutos... 35, mais ou menos aí que você vai poder abrir. Qual a diferença em termos de temperatura de um forno normal ou um forno com ventilação? Bem, não é a diferença de temperatura, porque eles atingem as mesmas temperaturas. Oi, Sandra! Tudo bom? Tudo bom, Sandrinha? A diferença, na verdade, Diva, é que o forno com a ventilação, o movimento do ar dentro dele é uniforme. Ele circula o tempo inteiro na mesma direção. O forno normal, normal não, né? Porque o seu não é normal. O forno convencional, aquele que aquece e você não tem uma ventilação dentro, ele vai manter, imagina aí uma nuvem de calor. É como se aquela nuvem de calor ficasse paradinha aqui. Então, a incidência da temperatura, ela é igual o tempo inteiro. Se isso estiver errado, vai ser ruim. Errado para mais, errado para menos, pode variar o seu tempo de cocção de bolo. Enquanto que no outro, que tem a ventilação, essa distribuição de calor tá aqui, ó, tá fazendo com que o movimento ajude o processo. Não posso dizer que um é melhor do que o outro, não é, são diferentes. Agora, cada um vai domar, né? O forno é a fera indomável, você tem que conhecer para chegar a um resultado melhor. Saudades também, Sandrinha. Bem loucão o seu forno, né, Priscila? Pois é, minha filha, então você se acerta com ele, porque se você não se acertar com ele, seus resultados podem ser os mais variados possível. Agora eu vou contar uma história, não vou parar no meio dessa, que é para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente conhece o produto, quando a gente sabe tudo o que pode dar errado, a gente também sabe como salvar.
Estava fazendo um bolo certa vez. E aí, olha, inclusive parte dessa história estava na primeira. Tava fazendo aí o bolo demorando, demorando. Só que ele tava demorando, foi a primeira vez que eu usei, inclusive, um forno com ventilação. Ele tava demorando dentro a ficar pronto, porque a parte de fora dele tava linda, super dourado, tal, tal, tal. O bolo cresceu e dentro ele tava líquido. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Tirei, já tinha aí 35 minutos, 40. Tirei, papel alumínio, volta pro forno. Porque com papel alumínio eu vou usar o próprio calor do produto, o calor que já estava na massa do bolo, para terminar o cozimento, né? Sem tostar, sem queimar a parte de cima. Papel alumínio nele, voltei pro forno. Ficou, enfiei palito, taquei, tá quase. Aí eu fiz, bem, tá quase, vou tirar o papel. Tirei o papel e olha, mais um tempo. Achei que estava pronto. Tirei, desenformei. Quando eu desenformei, o pop, coitado, ainda tinha um lado que estava líquido. Jesus! Enfiei sem forma. Eu fiz, bem, agora vai sem forma e vai de cabeça para baixo. Enfiei de volta no forno, aumentei a temperatura, tal. Desliguei a ventilação, né? O calor, o equipamento que ficava rodando lá dentro. Desliguei e fiz, agora termina. E terminou. Então, conhecer o produto faz com que, e o equipamento, conhecer produto e equipamento faz com que você possa salvar algumas preparações. Costumamos dizer que na confeitaria, quando você erra a receita, na hora que você está fazendo, vira lixo. Não dá para salvar. Então, o que é real? Então, o que você tem que fazer? Você tem que prever que erros podem acontecer e evitar esses erros. Especialmente para quem me perguntou ontem, cozinhar um bolo a 180. Calma aí, gente, deixa eu ler a pergunta aqui para concentrar. Se cozinhar um bolo a 180, cozinha 180 em qualquer um dos fornos. Sim, cozinha a 180. Lá agora, você vai considerar que os dois devem estar uniformemente calibrados. Você garante que o convencional faz a 180? Porque o elétrico, normalmente a gente garante isso sim. No outro não, tá? 180 é a temperatura média e contínua. Bolo não tem aquela coisa, começa com a temperatura alta, baixa a temperatura. Não. O bolo ele tem uma temperatura uniforme para assar. E aí, se o seu forno elétrico, né, for o seu forno que tem a convecção, funciona 180, ok, certinho, é só garantir que o tempo vai ser o ideal. Oi, Guga! Tudo bom? Guga, falei coisas aqui para você. A história de que ontem você questionou, eu não consigo fazer bolo, será que eu consigo? Eu estava dizendo que consegue sim, qualquer pessoa consegue. Agora, a gente falou ainda há pouco que tem que domar o forno e às vezes domar também os ingredientes, né? A questão do equilíbrio da fórmula, que o Tomás falou aí no começo, comentou que tinha usado, é importante. Aliás, ele falou comigo ontem, hoje, já nem sei, mas gente, o tempo passa voando nessa quarentena. Cheguei. Tava, né? A gente precisa equilibrar os ingredientes. Eu vou passar, né? Eu falei ainda há pouco, eu vou colocar no Telegram a receita que é dita como o bolo perfeito. E é um bolo sem leite, é um bolo sem este líquido especialmente. Porque ele trabalha só com os ingredientes de estrutura, de gordura, né? Estrutura com gordura, com maciez, era isso que eu queria falar. Estrutura e maciez. Esses são os pontos básicos. O líquido nem sempre precisa ser utilizado. Então, eu vou colocar lá depois no canalzinho, tá lá a Chef Marcela também no Telegram. Eu vou colocar a receita do bolo perfeito. Eu já testei, já vivo fazendo, enfim, posso ensinar a fazer com vocês aí ao vivo. E eu quero que vocês testem. Porque, Guga, esse eu tenho certeza
que você vai fazer e não tem erro. Esse assim, sabe aquelas receitas infalíveis? Esse bolo perfeito é receita infalível. Agora, tem que seguir exatamente o que tá lá. Se não infalível, se comprova, se contesta, né? E aí a gente não quer isso. Então, ó, tem que concentrar. Vai trabalhar sim, eu também, ó, já vou encerrando nosso papo por aqui. Guga, o que eu falei vai ficar gravado aqui, depois você pode ver se tem aí seu nome e te dei algumas dicas, alguma solução. Depois você vai ver a receita e você faz, ou a gente faz junto, tá bom? Faz um bolinho junto. Testa, Tomás, olha, vou te dar uma dica para você gastar menos energia, né? E não ficar meia hora no micro-ondas com seu bolo. Usa formas menores. Usa forminhas menores que você vai ganhar em tempo e vai economizar energia, né? Porque você vai ficar fazendo bolo de micro-ondas meia hora, meu filho. Pensa o quanto você vai gastar. Essa mesma receita que você fez, eu acho que você vai dar aí umas 2, 3 utilizadas no forno de 2 a 3 minutos. Então, tipo, você vai gastar metade do tempo, metade da energia, vai sair mais barato. Então, testa fazer de outro jeito, em outra forminha menor. Não pode ser rebelde não, Guga. A confeitaria não deixa a gente ser rebelde. Confeitaria precisa de, né, vida militar quase. Então, olha, beijo, people. Obrigada por quem passou por aqui, quem deixou beijinhos, comentários. Continuo dizendo, mandem perguntas para mim, que eu venho sempre responder. Sexta-feira eu vou falar de outra coisa e eu quero que vocês interajam comigo, mandem perguntas. Tomás, pequena, 10 centímetros de diâmetro, não é o pequeno que eu estou falando, eu estou falando de 3 centímetros de diâmetro, tá? Isso sim é pequeno. Mini. Pequeno e mini tem uma distância, né, Tomás? Então vamos aí equilibrar essa coisa. Testa e depois você me conta, tá bom? Pessoal, beijo, obrigada. A gente se encontra de novo essa semana. Sexta-feira a gente tá aí. E o que eu falei agora fica aí no canal disponível, tá bom? Mandem perguntas para mim, vou adorar responder. Beijinho!